bem-vindos a mais um vídeo! Seguinte, antes de eu começar a falar sobre o tópico do vídeo de hoje, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like pra não perder nada. E outra coisa, segue o nosso Insta, o @esportesbajana, porque lá eu tô dando todas as atualizações sobre as ligas, sobre NBA, sobre Fórmula 1, sobre tudo, beleza? Seguinte, vamos pro tópico do vídeo? O tópico do vídeo de hoje, continuando, né, falando um pouquinho mais, assim, do tópico do vídeo anterior, eu tô falando de All-Star Games. Sim, o jogo das estrelas da NBA, que vai ocorrer no dia 7 de março, um domingo que vem, né, com transmissão da ESPN. Era pra ser o fim de semana das estrelas, né, All-Star Week, porém, não vai acontecer devido à pandemia, vai ser um dia só, e em vez de rolar em Indianápolis, o jogo vai rolar em Atlanta. No último vídeo eu falei pra vocês sobre os titulares das conferências que foram divulgados e hoje eu vou contar um pouquinho sobre os técnicos e sobre os reservas, beleza? Vamos falar sobre os reservas da Conferência Leste? Sim, foram divulgados essa semana e algumas surpresas, algumas pessoas revoltadas ali com alguns nomes que estão aparecendo na lista. Vamos começar por um nome que já era muito cogitado de estar, um nome que tá surpreendendo, que tá tentando carregar uma franquia muito pesada nas costas, que é o Boston Celtics. Eu tô falando, na verdade é uma dupla. Vamos começar falando do jovem, do prodígio Jason Tatum. Sim, o Jason foi convocado para ser reserva do All-Star mais uma vez, a segunda aparição dele. E ele vem com números ótimos essa temporada, tá ali junto com o Kemba Walker e com outro carinha que também foi convocado para ser reserva, daqui a pouco eu falo dele. Carregando essa franquia do Boston, tá tentando se recuperar na conferência. Nesse momento o Boston estaria indo pros playoffs, só que é um time que ainda tá mais ou menos ali, não tá nas primeiras colocações, né? As primeiras colocações ali estão com Filadélfia, Brooklyn e Miami ressurgindo. Então o Boston tá tentando ressuscitar ali na temporada e é um time, uma franquia muito pesada, uma franquia muito grande. Junto com o Lakers, né? É a maior franquia da NBA, tem 17 títulos. Então é um time que não pode ficar fora dos playoffs e o Jason Tatum é um dos principais motivos do Boston ainda estar respirando aí pelos playoffs. Então, Jason Tatum, um dos reservas da Conferência Leste. Outro carinha que tá com Jason Tatum no Boston e é a primeira aparição dele, tá fazendo uma temporada espetacular, é ele, Jaylen Brown. Sim, primeira aparição no All-Star, mais do que merecido, tá jogando o fino do basquete e merece muito. Junto com o Tatum, como eu falei, tá tentando ressuscitar o Boston ali na conferência, junto com o Kemba Walker também. Então é um cara que merece muito. Parabéns ao Jaylen Brown aí, reserva da Leste no All-Star Game. Vamos falar sobre outro jogador que, assim, ele já era também muito esperado. Forma um Big Three ali perto de Nova York, especificamente em Brooklyn. Ele forma um dos trios mais badalados da NBA, se não o mais badalado do momento. Os companheiros da equipe dele estão como titulares. A galera ficou naquela, ele vai como titular, ele vai como reserva. Ele foi como reserva e pela 9ª vez, James Harden é All-Star. Sim, é reserva, mas é All-Star. O Harden tá com uma temporada sensacional, é um dos mestres da assistência dessa temporada. Ele abriu mão muito do jogo dele de ficar muito com a bola, porque quando você joga com Kevin Durant, com Kyrie Irving, alguém vai ter que ceder. E o James Harden resolveu assumir esse papel, né, de ceder a bola, de dar mais passes, de conseguir estruturar o jogo. Então o Harden tá fazendo uma temporada bem interessante. Ele começou com uma temporada ruim no Houston Rockets, né? Ruim onde ele tinha média de pontos muito boas, porém ele não conseguia entregar o seu máximo. Ele teve aquela briga onde ele engordou, não conseguia mais render o que o time precisava. Teve aquelas polêmicas de festa, de sair da cidade, que não sei o que, no meio da pandemia, não cumpriu os protocolos, saiu forçado de Houston, né? E foi pra Brooklyn, um time que ainda precisa de algumas modificações, como eu falei no último vídeo, principalmente na defesa, mas é um time muito bom no ataque. Com ele, se consolidou mais ainda, ele assumiu esse papel de líder das assistências do time e tá arrasando, tá doutrinando, né, o James Harden. E parabéns, mais uma vez, no All-Star Game, agora como reserva, porém, 9ª vez do astro, o barbudo da NBA, no All-Star. Galera, vamos falar de um outro jogador agora, que, assim, ele tá num time que não é muito bom, que não tá encantando, que brilhou no início da temporada com um início surpreendente, e ele surpreendeu de estar na lista dos reservas do All-Star, mas ele mereceu. Já ligaram as dicas da pessoa? Eu tô falando de Julius Randle. Sim, o astro do New York Knicks foi chamado pela primeira vez para ser reserva do All-Star. Sim,
O Julius tá num time que é o New York Knicks, que é um time que tá rendendo muito, né? O New York começou a temporada brilhando lá na classificação para os playoffs, com jogadores jovens e muito talentosos, a adição do Austin Rivers. Então tinha um time interessante de jovens prodígios, porém não tá rendendo agora mais do que rendeu no início da temporada, e agora nesse momento estaria fora dos playoffs. Mas o Julius Randle merece sim esse destaque, merece sim pro All-Star, porque ele tá com números muito bons, é um ótimo pontuador e merece muito estar no All-Star Game. Beleza? Vamos pra outro agora? Vamos pra ele lá em Orlando. Um cara que também surpreendeu, né, na convocação. Eu tô falando de Nikola Vucevic. Sim, o Vucevic foi convocado, segunda participação dele no All-Star. E foi um tanto interessante. Ele tá lá fazendo dupla com o Aaron Gordon no Orlando Magic. É um time que nesse momento tá ali brigando pra se consolidar, ida pros playoffs, play-in, ele tá brigando. Então é um time que não é encantador, mas é um time muito interessante ali do Orlando, que venceu times muito grandes no início da temporada. Começou a temporada lá em cima, o Orlando Magic, vale ressaltar isso. E o Vucevic tá numa temporada muito, muito boa, muito interessante. E ser convocado pro All-Star é muito importante para os jogadores. Então, achei muito interessante essa convocação do Vucevic. Por méritos dele, ele mereceu mesmo ser convocado. Ali, junto com o Aaron Gordon, tá brilhando no Orlando. Então, parabéns ao Vucevic, mais um convocado para o All-Star Game. Galera, vamos pra ele, que assim, ele já apareceu nos playoffs. Ele tá no time que lidera a conferência. Tá brilhando no time que lidera a conferência. Ao lado de um monstro que é titular. Eu tô falando de Ben Simmons. Sim, o australiano. Que joga com o Joel Embiid no Philadelphia 76ers. Foi convocado para o All-Star. Sim, sim, sim. O Benjamin, que é o Ben Simmons, né? Ele tá numa temporada... assim, pelo que eu assisti, todos esses anos que eu assisti de NBA, essa é a melhor temporada do Ben Simmons. Ele tá com números muito bons. Eu acho que ele tá jogando o melhor basquete dele em muitos anos, tá? Ele foi aquele cara que começou na liga prodígio, jovem do ano, jogando muito. Era aquele que o pessoal tinha um pouco de receio, porque ele não chutava de 3 e agora ele tá aperfeiçoando isso. Está tentando, ontem no jogo do Philadelphia contra o Cleveland Cavaliers, que os líderes da conferência perderam pro time de Cleveland, o Ben Simmons chutou uma cesta de 3 decisiva ali no final, né? Que ajudou o Philadelphia, mas a vitória acabou indo pro Cleveland. Então é um jogador que tá se aperfeiçoando, ele tá entendendo que a liga precisa de um jogador que chute de 3. Então ele é um cara que marca, que pontua. No jogo contra o Dallas, na semana passada, ele não deixou o Luka Doncic andar. Não deixou o Doncic mostrar o jogo dele, sabe? Como dominar ali as ações do Dallas. Então é um jogador muito importante, mais que merecido ele estar no All-Star Game. Algumas pessoas assim, né, muitos fãs da Philadelphia até cogitavam um time titular para ele, mas reserva muito, muito, muito merecido mesmo ao Ben Simmons, mais um All-Star. E chegamos ao 7º convocado para ser reserva da Conferência Leste no All-Star Game. Eu tô falando do astro do Chicago Bulls, o Zach LaVine. Sim, a temporada do LaVine tá sendo muito interessante. Ele tá com umas médias de ponto e assistência muito boas, rebote. É uma temporada muito interessante do jogador do Chicago. Eu acho que é uma temporada interessante do Chicago Bulls em si, né? É um time que tá brigando ali pelos play-ins. Assim, num sonho, muito sonho, assim, classificação direta pros playoffs. Então é um time muito interessante, com jovens prodígios. O LaVine levando esse time. Então, foi uma convocação interessante. É um cara que pode dar trabalho ali no All-Star. E é muito interessante a gente conseguir ver jogadores de times tão típicos da NBA, né, como o New York Knicks ou o Chicago Bulls, voltando ao All-Star Game. Então é muito interessante ver esses jovens prodígios, né, porque a média de idade desse All-Star tá ali, tipo, os jogadores desse All-Star estão bem jovens, né, os reservas ali com média de menos de 30 anos. Então é muito, muito interessante, vai ser um jogo bem legal. E, galera, esses foram os 7, né? Julius Randle, Zach LaVine, Ben Simmons, Jaylen Brown, Jason Tatum, Nikola Vucevic e James Harden formam os 7 reservas escolhidos para jogar o All-Star Game pela Conferência Leste. E, Jana, mas você disse no último vídeo que ia sair os técnicos, não sei o quê. Saiu, galera. O técnico escolhido para ser do time Duran é o... Tadã! Dr. Rivers. Sim, o Doc, que é o técnico do time do Philadelphia 76ers,
foi convocado e vai treinar o time do Kevin Durant no Jogo das Estrelas. É um técnico muito bom, que já vem com uma história muito, muito boa. Foi campeão pelo Boston Celtics, ficou muito tempo ali no Los Angeles Clippers, né? Criou times muito interessantes no Clippers. Agora é técnico do líder da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers, um trabalho muito interessante que ele tá fazendo ali com o Ben Simmons e com o Joel Embiid. Então é um técnico muito, muito bom e que faz jus a ser convocado para ser técnico do All-Star. Uma notícia importante que saiu essa semana é que o Kevin Durant não vai poder jogar o All-Star. Sim, o Brooklyn Nets divulgou que o jogador está se recuperando de uma lesão e que ele não vai estar apto a jogar no próximo domingo. É até uma medida de preservar o jogador pro resto da temporada, né, galera? Então a gente entende. Fica triste de não ver KD em quadra, mas o que acontece? A NBA ainda não divulgou se o Durant continua como capitão do time ou se vai ser dado esse título de capitão pro segundo mais votado. Então essa informação a gente ainda não tem. Assim que tiver, eu vou divulgar lá no Sports Bajana. Então é importante que você já siga, tá? No dia 4, o LeBron e o Durant, tecnicamente, né, se o Durant continuar como capitão, vão draftar os seus jogadores para formar seus respectivos times. Então vai sair um vídeo no dia 4 falando sobre isso. E talvez até lá eu já traga a informação se o Durant continua ou não como capitão do time dele, beleza? Ah, Jana, mas se o Durant não vai jogar, tem que ter outro jogador para substituí-lo, correto? Como titular? Sim, galera, sim. O que vai acontecer? O Domantas Sabonis foi o jogador chamado para entrar no lugar do Durant. Mas ele vai ser titular? Não. O Jason Tatum começa como titular e o Domantas Sabonis vem do banco ocupando o lugar do Jason Tatum. Sim, o astro dos Indiana Pacers vem numa temporada muito interessante. A galera ficou revoltada dele não ter sido convocado ali logo, né, de início, como titular mesmo do All-Star. Mas foi chamado, couberam aos deuses do basquete trazer o Domantas para o All-Star. E é um jogador muito interessante, chuta muito bem de 3. É um jogador versátil, consegue ali marcar, pontuar. É muito interessante o jogo que ele tá fazendo e a campanha que o Indiana tá tentando fazer ali na Conferência Leste. Jana, mas você concorda com todas essas reservas? Então, eu acho que assim, alguns foram surpresas e outros foram meio que menosprezados nessa escolha. Eu acho que Trae Young foi a maior delas. Ice Trae, né, como ele é chamado na NBA, ele merece demais e merecia muito ser reserva, sabe? O Trae Young, ele tava na lista, na última lista que a NBA divulgou, falando sobre as pontuações, né, os jogadores estavam ali na frente para ser capitão ou não, o Trae Young estava na votação pelo público, sabe? E os números dele essa temporada são incríveis. O menino tá jogando muito, muito, muito. Então eu acho que foi muito injusto, não desmerecendo nenhum dos jogadores que foram chamados, mas eu achei muito injusto o Trae Young, em específico, não ter ido. Outros jogadores, eu acho que Jimmy Butler é um jogador que poderia estar como reserva, mas como teve uma lesão e ficou um tempo sem jogar, é justificável não estar. Mas é um jogador que também, por algumas pessoas, poderia ter ido. Mas eu acho que o Trae Young em si foi o mais injusto de não ter sido convocado, sabe? É um menino que tá fazendo uma temporada incrível, que tá levando a Atlanta nas costas ali junto com o Clint Capela. Então, é um jogador que merecia, sabe? Eu acho que a maior injustiça desse All-Star até o momento tá sendo ele. Ah, Jana, mas na Oeste não teve nenhuma injustiça. Rolou isso, mas essa injustiça da Oeste, ela foi chamada depois pra substituir um importante jogador. Então, eu acho que na Leste, o erro mesmo foi não ter chamado o Trae Young, mas mais uma vez, não desmerecendo nenhum dos caras que foram convocados, tá? Beleza? Galera, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer uma parte 2 falando sobre os jogadores da Oeste, tá? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like pra não perder nada, que daqui a pouquinho sai um vídeo falando sobre os reservas da Conferência Oeste. Então eu volto daqui a pouquinho trazendo um pouquinho mais sobre NBA. Um beijo!